Agora pare o que esteja fazendo para pensar e responder a essa pergunta. Você acredita em vida fora da Terra? Outras civilizações que não sejam deste planeta? O assunto ainda é um tabu que estudiosos da área tentam desmistificar ou pelo menos abrir mais espaço de discussões. E é para falar sobre a presença de seres alienígenas na Terra e até no Brasil. Quem está em Manaus é o ufólogo Ademar Jevaé, editor da revista UFO. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Jevaé, eu queria que você começasse, antes de tudo, a falar para a gente um pouco sobre a sua palestra, que vai mostrar o tema OVNI, que tem milhares de páginas de registros feitos pela Força Aérea Brasileira, né? São mais de 7.000 páginas de relatórios que já foram abertos pela FAB, mas tem muita coisa ainda para ser revelada? É verdade. Essa palestra que eu farei hoje, ela tem a ver com a abertura do governo e dos militares para a questão ufológica, algo que já vem acontecendo desde 2007. Mas eu já fiz outras palestras antes aqui, uma delas sobre as pesquisas que eu regularmente realizo em algumas comunidades do Rio Negro. Uma delas está nessa edição da revista UFO, que eu quero te presentear. Obrigada. É um trabalho feito não há muito tempo atrás. Estive no ano passado também falando sobre um fenômeno que acontece em plantações ligadas a esse assunto, mas hoje o tema vai ser a abertura ufológica. Você sabe, muita gente não tem ideia que o governo brasileiro pesquisou discos voadores oficialmente através da Força Aérea Brasileira em várias circunstâncias. Desde 1954 que os militares tiveram sua atenção despertada para a existência de discos voadores, que são naves que vêm de outros planetas, com seres que vivem nesses outros planetas até a Terra. E os militares brasileiros nunca se descuidaram disso. Pesquisaram os UFOs em 54, em 69, em 77, em 86, em comissões oficiais. Só que isso sempre ficou secreto. Nunca foi algo que o governo anunciou que estava fazendo. Mas os ufólogos sempre souberam, e através de vazamentos a gente descobriu alguns fatos. Até que chegou um momento, há alguns anos atrás, em que a revista UFO iniciou uma campanha chamada UFOs, Liberdade de Informação Já, pedindo ao governo que abrisse os seus documentos, que revelasse à nação, não aos ufólogos, mas à nação, o que sabe sobre esse assunto. E o governo abriu 7.000 páginas de documentos. Isso está à disposição da população no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional em Brasília, principalmente, no site da revista UFO, ufo.com.br. Ou seja, já não é mais uma coisa de os ufólogos dizerem que discos voadores existem. Os próprios militares brasileiros, na sua documentação, que foi compilada a partir de pesquisas de ocorrências de discos voadores, avistamentos, perseguições, pousos, eles afirmam o fenômeno real. Nós o investigamos e sabemos disso. Agora, Jevaé, como você falou, as primeiras investigações foram registradas em 1954. Depois vieram momentos importantes, né, como a Operação Prata, em 77, Sim. que você citou, e durante toda a década de 90, com aparições relatadas, inclusive, aqui na Amazônia. Isso significa que as Forças Armadas nunca tiraram os olhos desse assunto e, por isso, teria muito mais aí para ser mostrado? Exatamente, nunca tiraram os olhos. Essas 7.000 páginas que foram divulgadas são a pontinha do iceberg. Mas nós queremos um iceberg inteiro. A gente faz várias viagens para levar ele para casa, se precisar. Por exemplo, sobre a Operação Prato, que é uma coisa que as pessoas pensam que aconteceu só lá no Pará, na Ilha de Colares e arredores. Não, os fatos relativos à Operação Prato também aconteceram aqui na Amazônia. E eu investiguei aqui em Anavilhanas, na Baía de Acajatuba, em algumas comunidades, pessoas que tiveram avistamento dos fenômenos que foram investigados durante a Operação Prato. A operação, para quem não tem ideia, foi uma missão militar da Força Aérea, comandada na época pelo capitão intendente da Aeronáutica, o Iranger Holanda, que depois se aposentou como coronel, que tinha o objetivo de descobrir o que eram aquelas luzes, aquelas naves que apareciam principalmente nos arredores de Belém, na Ilha de Colares, concentrados ali, na Baía do Sol, e que atacavam as pessoas. Esse fenômeno também se reproduziu aqui e também foi pesquisado aqui na Amazônia, assim como no Maranhão,
assim como no Ceará, e depois o fenômeno se deslocou para o Peru. É como se uma enxurrada de naves fosse fazendo as suas atividades de prospecção, de pesquisa, e no meio do caminho atacando uma pessoa ou outra para efeito de tirar seu sangue. E isso veio vindo do leste para o oeste, passando em algum ponto pela Amazônia. O Exército teve envolvimento nisso, mas principalmente a Força Aérea Brasileira nunca se descuidou. Porque quando se trata de segurança nacional, nós temos que respeitar o trabalho que os nossos militares fazem, que é seríssimo. E esse fenômeno foi conhecido, né? A intrusão dessas naves em nosso país, as intrusões foram conhecidas como uma espécie de invasão e quebra da segurança nacional, o que colocou certos setores da aeronáutica em alerta. Como você falou, existe uma campanha, né? Para que sejam divulgadas essa campanha, e já foram divulgadas essas mais de 7.000 páginas, 7.000 páginas, né? É o mais. Né? Então, essa campanha continua para que sejam divulgadas mais informações ainda? Sim, a campanha continua. Ela não vai parar porque, como eu falei, nós acreditamos que o governo, embora tenha dito que liberou tudo, não entregou mais do que 10%. 7.000 páginas não é nada. Isso cobriria o período dos anos 50 até os anos 2010. São 60 anos. 7.000 páginas é muito pouco para cobrir 60 anos. Nós acreditamos que há muito mais do que isso e temos a confirmação por parte de alguns vazamentos militares de que há. Só que, claro, como qualquer brasileiro está vendo, nos últimos 18 meses e provavelmente, talvez por mais um ano e meio, não se pode falar em nada de útil para a sociedade nesse país, porque o país só está vivendo momentos políticos que interessam aos nossos políticos. E eles estão um pouco se lixando com a população. Então, nesse momento, a nossa campanha está em hold, está paralisada, mas nós nunca desistimos. E sempre estamos procurando alguma nova fonte. É muito comum que depois de conversas como essa, como nós estamos tendo, algum militar me procure. Isso aconteceu várias vezes para dizer, olha, eu tenho um elemento, uma informação, um dado a acrescentar, um caso pesquisado assim, assado. E sempre vem. A última vez que eu estive aqui, eu recebi informações de ocorrências ufológicas de São Miguel da Cachoeira, Tabatinga, lugares assim. Porque esse fenômeno, ele cobre todo mundo. Mas, por alguma razão, na Amazônia em especial, ele se manifesta flagrantemente. Você conversa com as pessoas ribeirinhas que vivem, vamos dizer, uns 30, 50 quilômetros de Manaus, Rio Negro acima, e a cada 10 pessoas com quem você conversa, 10 vão te contar histórias espetaculares. E umas 2 ou 3 vão te contar histórias assim, múltiplas. Só que eles não falam em discos voadores. Os ribeirinhos são pessoas muito simples. Eles associam aquilo que eles veem a fatos que eles conhecem no seu dia a dia, que é um dia a dia muito simples, muito básico. Por exemplo, cansei de ouvir histórias aí pelo Rio Negro e outros lugares sobre um tal de forno. As pessoas dizem que vem um forno passar. Um forno, como vocês sabem, eu não sabia, eu sou do sul do país, é um tacho para se queimar, torrar farinha de mandioca. Eu custei um pouquinho para aprender isso, mas quando eu descobri, eu comecei a identificar um monte de casos que as pessoas se referiam a discos voadores, as naves passando, quando vistas por baixo, parecem ser um forno. Outros casos são, por exemplo, pessoas que me contam que veem ilhas que não existiam antes no meio do rio, ou castelos que saem do rio e se elevam e vão para o céu, porque eles veem uma estrutura cheia de luzes, e eles associam a castelos na sua simplicidade. Há uma riqueza fabulosa, encantadora, charmosa até na descrição dessas pessoas. Por isso que eu sou muito interessado, sou praticamente obcecado pelas histórias do Amazonas, e sempre que eu posso, a convite da minha amiga Maia, venho aqui fazer palestras e fazer pesquisas para saber mais do que acontece aqui. E tem outra, eu levo essas informações para o sul do Brasil e para outros países. Fiz palestra recentemente sobre UFOs na Amazônia, em Copenhague, na Dinamarca, e em Londres, na Inglaterra. E as pessoas ficam maravilhadas de ver com que simplicidade a gente daqui da Amazônia, do Amazonas, do Pará e de outros lugares, convivem com esse fenômeno
há muitas décadas. Agora, eu queria que você falasse pra gente como é que determina aí o limite. Como você falou, existem muitos ribeirinhos e a gente também escuta aquela história de ribeirinho, né? Aquela história que conta que pegou um peixe que foi bem maior, enfim, né? Como distinguir o que é crendice, o que é fantasia popular e o que de fato é verdadeiro? Enquanto isso, a gente vai mostrando imagens que a gente pegou da internet de fatos que aconteceram. Olha, na nossa profissão, como na tua profissão, por exemplo, como repórter, a gente desenvolve um feeling. Ele tem uma parte subjetiva, em que, baseado na sua experiência, você vê quando a pessoa está falando a verdade ou não. Mas nós também temos uma parte objetiva na pesquisa, que é um questionário que nós fazemos com as pessoas para fazer a confirmação cruzada dos fatos. É muito comum, sabe, uma coisa típica dessa região, de o ribeirinho, quando te conta uma experiência, olhando nos teus olhos, ele se emociona, porque ele revive aquela experiência. Ele conta, e a experiência que ele viveu, por exemplo, eu vou te dar uma de muitas ideias. Um grupo de pescadores numa canoa, à noite, num barco, vê um outro barco se aproximar, todo iluminado. Eles acham incomum um barco tão iluminado, que quando se aproxima, está acima da água. Não é um barco, é uma nave voadora silenciosa, que é chamado navio fantasma. Eu ouvi essa história de gente que não se conhece, de diversos pontos, do Amazonas e do Pará. E essas pessoas contam a mesma coisa. Ou aquele cidadão que está pescando solitariamente num ponto aí, esperando vir um pirarucu, e de repente ele vê uma bola de luz intensa sair de dentro d'água, e antes disso ele vê a bola cruzar por baixo da água, iluminando como uma luz neon, aí sai, provoca um borbulhamento da água e se eleva ao céu. Esses casos acontecem, e quando as pessoas te contam essas histórias, você as associa a outras histórias contadas por pessoas iguais na Austrália, na África, nos Estados Unidos, na Rússia, na Ásia, ou seja, o fenômeno é o mesmo, sendo visto da mesma maneira por pessoas diferentes em todo o mundo. Então, há um padrão. Nós não estamos ouvindo aqui, por exemplo, histórias absurdas. Agora, há uma que é muito interessante, que eu ouvi de um casal que reside na Baía de Acajatuba, e falou assim: olha, seu Zevaeldo, isso que o senhor está falando nós nunca viu aqui não, mas o que a gente vê de vez em quando é uma procissão. Muita gente está nos ouvindo aqui, que conhece os ribeirinhos, vai entendendo o que eu estou falando. A procissão é como eles se referem a um cortejo fúnebre, em que pessoas com velas na mão e carregam o caixão com a outra mão, etc. e tal. O que esse casal viu na Baía da Acajatuba? Viu um objeto cilíndrico com uma fileira de luzes, que interpretou imediatamente como um cortejo fúnebre, uma procissão de um caixão escuro, gente segurando com velas na mão. Então essas descrições assim encantam a gente, porque vem do fundo do coração e da simplicidade dessas pessoas. Muito legal. Então, olha, desde já fica aí o convite. A palestra Os UFOs são oficiais segundo a Aeronáutica Brasileira acontece hoje a partir das 8 da noite no Manaus Plaza Shopping, que fica na Avenida Djalma Batista. Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas Objeto de Papel do Manauara e do Amazonas Shopping no valor de R$70. Na hora do evento, a entrada vai custar R$90. Então, se você quiser pagar um pouquinho mais barato, corre logo para comprar o seu ingresso. Desde já, a gente agradece a sua presença aqui. Se você quiser conferir, é só ir lá e saber dessas e muitas outras histórias. Tragam suas dúvidas. Vamos falar sobre disco voador hoje. Vamos fazer uma noite ufológica em Manaus. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço.